A imunidade é uma das principais armas de defesa do organismo. Mas você sabe o que acaba enfraquecendo esse sistema? Hoje convidamos um médico e uma nutricionista para falar sobre isso. O Saúde em Dia está começando. O inverno começou no último dia 21 de junho e vai até 22 de setembro. Com a temperatura mais baixa, as doenças características dessa estação começam a aparecer. Quem está com a saúde mais fragilizada acaba sofrendo um pouco mais com as síndromes respiratórias. Para melhorar de uma gripe ou resfriado, é comum procurar soluções mais rápidas. Mas quando se fala em imunidade, não existe passe de mágica. Esse sistema precisa ser fortalecido todos os dias. A manutenção das vitaminas e minerais por meio da alimentação é um dos caminhos para uma vida com mais saúde. A alimentação e o sistema imunológico é extremamente relacionado. O nosso corpo é um carro e com o passar dos anos a gente precisa trocar alguma coisa desse carro e é a alimentação. Então, com o passar dos anos, o nosso corpo ele responde de uma maneira diferente, a gente precisa de nutrientes diferentes. E isso com a imunidade. É normal, ao longo da vida, em alguns aspectos relacionados à idade ou à doença, o sistema imunológico ele pode variar de atuação. E aí a alimentação reforçaria ainda mais essa produção de imunoglobulinas, de anticorpos para fazer a nossa defesa. O sistema imunológico é uma parte do nosso organismo responsável pelas defesas do corpo. Então, por exemplo, quando você tem contato com alguma partícula ou vírus ou bactéria, qualquer tipo de agressão, seja física ou seja através de alergia, o nosso organismo ele tem de se proteger, certo? Então, por exemplo, eu comi um camarão pela primeira vez e eu sou alérgica. Só que não vai ser no primeiro contato que eu vou ter alergia do camarão. O meu organismo ele vai criar anticorpos contra a proteína do camarão. Então, na próxima vez que eu tiver contato com essa proteína novamente, o meu corpo já vai estar cheio de anticorpos contra aquele camarão, contra a proteína do camarão, para se defender. Então, é basicamente isso, é um mecanismo de defesa. O nosso corpo, na verdade, é como se fosse um organismo indefeso. Ele sofre agressões físicas, mecânicas, patológicas, e o nosso organismo, em algum momento, ele tem que se defender. E aí entra o sistema imunológico. É possível, sim, a gente fortalecer o sistema imunológico através da alimentação. O sistema imunológico, na verdade, ele funciona através da alimentação, né? Todos os nutrientes necessários para a produção de imunoglobulinas, para a produção de células de defesa, leucócitos, tudo é através da alimentação. Então, é possível, sim, a gente fortalecer o sistema imunológico basicamente através da alimentação. O sistema imunológico ele depende de vários minerais, vitaminas. A vitamina D, por exemplo, que é considerada um hormônio, é uma vitamina extremamente importante para o sistema imunológico. A gente viu muito ano passado, muita gente consumindo mais vitamina D devido à pandemia, né? O zinco, que é um mineral que é muito fácil da gente absorver através da alimentação e ele participa de mais de 300 reações químicas e a maior parte delas é relacionada com o sistema imunológico. Nós temos a vitamina A, que é uma vitamina muito fácil de ser encontrada também, a provitamina A, que é o beta-caroteno, que é encontrado naqueles legumes e frutas mais amarelados. Eles são extremamente, vitamina A e beta-caroteno são extremamente importantes para o sistema de defesa do organismo. Então, assim, são uma gama de nutrientes, né? Coenzima Q10, vitaminas do complexo B, as vitaminas C, né? São extremamente importantes. É todo um contexto. Não existe uma única vitamina que você vai tomar e vai conseguir fazer aquela defesa espetacular. Muita gente coloca a vitamina D, a vitamina C, como se fosse, estou gripado, vou tomar uma vitamina C para ver se melhora. E não é assim que funciona. Nosso organismo é uma engrenagem, né? E é preciso vitamina C, mas é preciso vitamina D, é preciso de zinco, é preciso de proteína, né? Então é toda uma engrenagem que precisa ser o tempo todo abastecida. Uma vitamina depende da outra para ser absorvida, o excesso de uma inibe a absorção da outra, então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que toma excesso de vitamina C a gente não consegue armazenar, então você urina boa parte dela. Será que há necessidade de fazer suplementação assim à torta e à direita, né?
O zinco, por exemplo, ele é importante junto com o ferro, mas seu excesso bate de frente com o cobre. Então, tudo tem que ser assim, o que for mais natural possível, que for através da alimentação a gente absorver esses nutrientes, é muito mais fácil, porque a natureza ela já tem todos os compostos na dosagem correta, né? Então, o que tiver através da alimentação mais natural seria mais interessante. Mas, em devidas a algumas situações bem mais específicas, talvez seja necessário a suplementação para complementar esse processo de fortalecimento, né, do sistema imunológico. A saúde é um estado, né? E para você estar, você precisa construir, né? E a gente não constrói através de coisas pontuais, né? Eu não vou tomar uma vitamina C porque eu estou gripada e eu vou parar de gripar. Isso não existe. Você tem que estar com o estado de saúde em dia. É claro que, mesmo estando saudável, posso ser agredida por um vírus, por uma bactéria, né? Mas se eu tiver um estado de saúde bom, com um sistema imunológico bacana, eu consigo, através do meu corpo, fazer essa defesa. Em alguns momentos, há necessidade de suplementação. Na maioria das vezes, é alimentação. Não adianta achar que um mês alimentando-se bem vai ficar tudo tranquilo. É uma vida inteira, por isso que é importante ter uma constância de alimentação saudável, né? E a alimentação saudável não é ser fitness, não é consumir só light diet. A alimentação saudável não tem esse contexto. A alimentação saudável é a alimentação natural, a mais básica de todas. Muita gente acha que para fazer dieta, para estar com saúde, depende de muito dinheiro, né? E pelo contrário, e hoje em dia um litro de Coca-Cola é muito caro. Dá para comprar uma grande cama de nutrientes, de legumes e verduras com R$7 de Coca-Cola, né? Então a gente precisa basicamente olhar a alimentação primeiro. Ter um estado de saúde para que através do que o nosso corpo tenha em mãos para a gente poder fazer o sistema imunológico funcionar da melhor maneira possível. Quando a gente gripa, quando a gente está em estado de doença, o nosso corpo fica mais vulnerável. É como se fosse uma guerra. Na guerra, os soldados serão mortos e a gente precisa repor esses soldados. Então, basicamente, a alimentação e a suplementação é disso. Na alimentação, eu tenho soldados para que uma guerra possa vir e eu estar, né, frente àquela guerra. Mas em algum momento, meus soldados não serão suficientes. Então, eu preciso de suplementação para ajudar os soldados que eu tenho. Aí vem a suplementação. Não adianta tomar só o polivitamínico e achar que está tudo bem. Porque o polivitamínico é vitaminas e minerais. O sistema imunológico também precisa de proteína, precisa de carboidrato, né? Então a gente precisa ver um contexto para ajudar o nosso organismo a vencer essa batalha. O intestino é responsável por 80% do nosso sistema imunológico. E é sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Voltamos já! A principal dica para quem deseja fortalecer o sistema imunológico é consumir alimentos naturais, ganhando em valores nutricionais. E não adianta fazer dieta apenas por um período. A alimentação saudável é um estilo de vida. Assim você permanece mais protegido durante todo o ano. No inverno, as baixas temperaturas e o clima seco acabam favorecendo o surgimento das chamadas síndromes respiratórias. Uma mudança, né, para o outono e para o inverno, né, eu tenho uma alteração no clima. Né? O que essa alteração influencia? O ar fica seco e o ar fica frio. Normalmente, como que nós respiramos? Nós respiramos pelo nariz, habitualmente, e ele aquece e umidifica o ar. Quando eu tenho o ar mais seco e frio, mesmo respirando pelo nariz, e muitas vezes pela boca, eu vou ter um comprometimento da qualidade do ar que eu respiro. Isso vai interferir no que eu chamo de árvore respiratória que está presente nos pulmões. E isso vai modificar o funcionamento normal dessa árvore respiratória. Isso vai comprometer os mecanismos de defesa e expor o organismo a um risco maior de infecções. Quem tem problemas de saúde do pulmão, como quem tem asma, tem DPOC, quem tem rinite, que tende a respirar mais pela boca, vai ter uma maior fragilidade e um maior risco de ter infecções. E somado a esses dois fatores, como está
temperatura diminui, eu tendo a ficar em ambientes mais fechados, maior aglomeração, existe uma maior circulação dos vírus no espaço geográfico, né, físico menor. Isso aumenta, né, todos esses componentes aumentam a incidência de infecções respiratórias nesse período. As medidas preventivas para o Covid, elas valem para os outros vírus também, né? O vírus da gripe, o vírus da influenza. Então, a lavagem de mãos, né? Seja com água com sabão ou com uso de álcool, o distanciamento, né? O uso de máscaras, né? Então, isso tudo também tem valor para a prevenção das infecções respiratórias. Quem está com um quadro gripal, o ideal é que se mantivesse nos primeiros dias, né, da síndrome gripal, afastado das atividades, né, seja laborais, seja atividades de ensino. Esse momento é de ambiente frio e seco, né, e esse ambiente frio e seco, ele tende a ressecar mais as mucosas, né, seja das vias aéreas, seja da via aérea superior ou da via aérea inferior. Então a hidratação é também uma medida importante como medida preventiva. A doença ela vai interferir na saúde da pessoa de acordo com o que a pessoa já tem de saúde. Então, por exemplo, eu posso estar saudável e posso enfrentar uma gripe. Uma outra pessoa que pode estar saudável e ela pode enfrentar uma gripe, só que ela tem algumas deficiências que são pequenas e que ela no dia a dia ela não se dá conta dessas deficiências nutricionais, mas quando entra numa batalha como uma gripe, por exemplo, ou uma doença respiratória, ela vê que ela não tem soldados suficientes, anticorpos suficientes, minerais suficientes para atender aquela batalha. Então, assim, é muito relativo. O fato de você estar saudável não significa necessariamente que você está bem, né? Que seu sistema imunológico está bom. Você pode estar andando, falando, fazendo todas as suas atividades diárias e mesmo assim estar com algumas deficiências, pequenas deficiências que, numa guerra, pode ser crucial. O sistema imunológico, ele depende de alguns órgãos e 80% do sistema imunológico está no intestino. Então, quando a gente pensa no sistema imunológico, a gente só pensa de anticorpos, né, vitamina C, e a gente esquece de olhar para um órgão extremamente importante que é o nosso intestino. Então, um paciente que tem uma tendência a gripar, um paciente que está num processo de luta contra alguma doença, a gente tem que ver muito o lado intestinal. Como é que está o funcionamento do intestino? O intestino está dando conta de eliminar todas as toxinas do organismo, né? Então, o intestino é uma parte crucial nesse processo de melhora do sistema imunológico. O intestino, a gente fala que é o nosso segundo cérebro. Ele, basicamente, ele produz muitos hormônios, né? Boa parte da serotonina é produzida no intestino e não no cérebro. Então, a gente geralmente subjuga muito o intestino, né? Ah, tá funcionando, tô indo no banheiro todos os dias. Não necessariamente ir no banheiro todos os dias significa que o intestino está saudável, né? Existe uma situação que chama permeabilidade intestinal. Nosso intestino é como se fosse uma peneira. E na peneira, o que não é bom é jogado fora do nosso corpo, que são as toxinas, são eliminadas através das fezes, e entra para dentro do corpo aquilo que é importante, as vitaminas, minerais, né, proteínas, carboidratos, glicose. O nosso corpo, o nosso intestino é essa peneira. Só que em alguns momentos, em algumas pessoas, essa peneira está um pouquinho mais larga. Então, entra coisas que não deveriam entrar para dentro do nosso corpo. E aí pode afetar o sistema imunológico. Aí causa muitas intolerâncias, aí causa reações alérgicas. Muitas alergias a gente olha para o intestino. Na verdade, a gente olha o intestino, né? Então, é uma parte extremamente importante. Tratar o intestino e ver como é que está o funcionamento dele. É uma engrenagem, tudo, né? O intestino, cérebro, rim, pulmão, tudo. Então, a alimentação é uma parte muito importante, né? Ela é o óleo, é a gasolina de um carro. Com o passar dos anos de uso, o carro você vai ter que trocar algum filtro, colocar uma gasolina melhor, para ele funcionar um pouco melhor. Assim é o nosso organismo. O estômago é uma das primeiras barreiras contra vírus, contra bactérias, né? Por quê? O nível de acidez no estômago, normal do estômago, ele inibe o crescimento de várias bactérias. Então, por exemplo, quando eu como um alimento, provavelmente ele vai ter algum tipo de contaminação ali,
né? E por que eu não fico doente toda vez que eu como uma maçã que não foi lavada? Porque meu organismo dá conta. Quando essa bactéria, quando alguns vírus entram em contato com a acidez do estômago, ele basicamente elimina, né? Então é importante para o sistema imunológico também ver a saúde do estômago. Será que esse estômago está bem? Será que ele está com nível de acidez excelente para ter essa barreira, né, contra a contaminação de vírus, de bactérias? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre os alimentos mais importantes para se consumir nesta época do ano. Voltamos já! O corpo humano funciona em sincronicidade com a natureza. Garantir o bom funcionamento do organismo depende diretamente dessa cumplicidade com os ciclos naturais, dando preferência aos alimentos da estação e ouvindo mais as necessidades do próprio corpo, dependendo da época. No inverno, a nossa característica é procurar por alimentos mais calóricos, né? Devido à diferença de temperatura, o nosso corpo ele tende a querer mais calorias para manter a nossa temperatura dentro do normal, já que o ambiente está mais frio. Então a tendência é a gente ter mais fome, né? E tem as frutas específicas do ano, né? Nós temos as safras, né? Em cada estação do ano tem mais frutas daquela estação. Enquanto as frutas estão na estação, elas têm mais nutrientes específicos. Mamão, kiwi, morango, frutas ricas em vitamina C são dessa fase da estação. Então, são excelentes a nível para cuidado, né, do sistema imunológico. Nós temos as ervas, né, hortelã, por exemplo, os chás, o uso de chás nessa estação que é bem característico, né? O chá de hortelã é excelente para fortalecimento do pulmão. A cebola, a casca da cebola, por exemplo, que a gente joga tanto fora, ela é uma fonte de quercetina, que é um tipo de flavonoide, um tipo de fitoquímico que protege demais o pulmão, as vias aéreas respiratórias. Então, assim, alguns alimentos são bem específicos. O gengibre, por exemplo, tem até no quentão, né? Que é muito aquecido, ele é um ótimo descongestionante, né? O alho tem a alicina, que é um princípio ativo do alho, né? Que ajuda demais no processo de rinite. Nós temos o chá verde, que ele é excelente para bronquite. Então, um chazinho de hortelã, por exemplo, um chá de verde para quem tem bronquite, para quem tem alguma doença, uma inflamação respiratória, é excelente nesse tempo de inverno, né? Então, os chás seriam uma excelente opção, por exemplo. Então, nós temos o uso dos chás, que são muito importantes nesse processo, que é uma bebida quente, né? Para o inverno é muito gostoso. 2 xícaras de chá já dá um efeito muito bom para o nosso organismo. O chá de gengibre é descongestionante, né? Se a gente aliar com a canela, que é maravilhosa, dá um chá maravilhoso e é excelente a nível pulmonar, né? O chá de hortelã, além de fortalecimento do pulmão, ele é ótimo para quem tem rinite e problemas de inflamação dos seios nasais, né? Então é excelente também. Nós temos o chá verde é muito indicado para pacientes com bronquite, né? É claro, eu estou falando dos chás, mas é bem específico, né? Não é todo mundo que pode tomar qualquer tipo de chá, mas os chás são os bons aliados que a gente poderia fazer uso. O própolis é um composto bioativo maravilhoso. Ele tem indicação praticamente para todo mundo, inclusive para crianças e gestantes, né? Só que a indicação para esse grupo, para essa população de criança e gestante, a gente utiliza mais a versão aquosa e não alcoólica. A versão alcoólica, ela é melhor ainda porque a absorção através do álcool dá mais biodisponibilidade dos nutrientes. Nós temos o própolis verde, nós temos o própolis vermelho. Dependendo da concentração do própolis, a gente pode chegar até 30, 60 gotas de própolis por dia. Para o sistema imunológico, é um alimento maravilhoso. Pode ser utilizado, por exemplo, em qualquer horário do dia, mas à noite ele estimula muito sono. Então, ele é um forte aliado. Se você dorme bem, você tem recuperação muscular. Se você tem recuperação muscular, você funciona de uma maneira melhor, sabe? Então, o sono é uma outra coisa que é extremamente importante para o sistema imunológico, né? É durante o sono que a gente repara todas as funções do corpo. Então, assim, é uma engrenagem mesmo. No final das contas, é tudo uma engrenagem. Nós temos o mel, né, que tem vários compostos bioativos, né? Não pode ser utilizado por qualquer pessoa, né? Diabéticos não podem,
Crianças menores de 1 ano também não é aconselhado mel devido ao risco de botulismo, né? Mas é um alimento, um super alimento, né? Falei da cebola. A cebola, a casca da cebola, as pessoas só pensam na cebola em si. A cebola é muito boa para o pulmão, mas a casca da cebola é ainda melhor. Então, por exemplo, quando você vai fazer algum alimento assado, você pode assar a cebola inteira com a casca, ou fazer caldo de legumes e coloca a casca da cebola. Isso ajuda muito o sistema imunológico. Nós temos a abóbora japonesa, que é rica em beta-caroteno, que é a provitamina A, que é excelente para o sistema imunológico. Nós temos a cenoura, nós temos a couve, que no finalzinho ela fica meio amarelada devido ao beta-caroteno que ela tem, que é excelente para o sistema imunológico também. Salsinha, riquíssima em vitamina C, né? A gente só fica pensando no limão, laranja e goiaba. Nós temos a salsinha, que é um excelente aliado para o sistema imunológico também. Com relação aos idosos, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. É um corpo que já está mais envelhecido, então a gente precisa reforçar mais. Então, geralmente o idoso tem muita seletividade alimentar. Os idosos a partir de 70 anos, ele tem um paladar um pouco mais voltado para o doce. Então eles não consomem tantas frutas, eles não consomem tantas verduras, eles têm dificuldade de mastigação de carne, então eles não têm a ingestão tão boa de proteína. Então nessa faixa etária da vida, geralmente a gente precisa de suplementação. E principalmente devido ao uso de muitos medicamentos, né? Os medicamentos eles são excelentes, mas alguns podem dar alguns efeitos colaterais, né? O uso da classe para diminuir a acidez estomacal, porque o processo de envelhecimento ele leva a uma atrofia da produção de ácido clorídrico e isso gera muito desconforto estomacal. Então, os pacientes utilizam muito alguns tipos de medicamento que afetam a produção e a absorção de zinco, que é importante para o sistema imunológico. Então, nessa classe de idosos, a gente tem que suplementar mesmo, aí a necessidade, exatamente porque a alimentação já não é tão mais variada quanto antes. O próprio organismo, devido ao processo de envelhecimento, ele gera um processo de sarcopenia, que é a perda natural fisiológica de massa muscular. Com isso, a reparação do nosso corpo ela fica um pouco mais difícil, né? O idoso ele começa a perder minerais, então tem o risco de osteoporose, de osteopenia, né? A própria memória que fica um pouquinho mais debilitada. Então assim, eles começam a ficar mais seletivos da alimentação, eles não deambulam tanto, eles não andam tanto, não praticam tanto de exercício físico. Então é um corpo que já está mais enfraquecido. Então às vezes a necessidade de suplementação é a maior indicação. A alimentação ela precisa ter uma constância, né? Não é pontualmente. Então é uma vida inteira de cuidados, né? Tem alguns momentos a gente vai cuidar mais, tem outros que a gente vai cuidar mais um pouquinho do que o normal, mas é necessário sempre estar atento, né? Fazer exames, cuidar da alimentação, praticar exercício físico. Se tiver algum sinal, algum sintoma, procurar ajuda, né? Procurar médicos, nutricionistas que possam auxiliar nesse processo de melhora, né, do nosso corpo frente às agressões físicas, virais que existem por aí. Obrigada pela sua participação no programa de hoje. Saúde e até mais!